Vamos falar um pouco do que vai acontecer hoje, né? As partidas de Queen e Meijin, que decidem os melhores do Japão e, por consequência, os melhores do mundo, porque ainda é um esporte que é praticado majoritariamente lá no Japão. Aí aqui umas coisas importantes, né, que não existe jogadores profissionais de carta. Então vocês vão ver quando a gente for apresentar os competidores que eles têm outras profissões. Eles não jogam carta assim da vida. Eles fazem outras coisas e carta é um hobby. E isso aconteceu, né, deles serem os melhores jogadores desse hobby. É, para conseguir subir de níveis, né, a gente chama de classes, você precisa fazer parte de uma sociedade, de uma associação de carta, e você precisa participar de torneios e vencer os torneios. Aí você vai subindo de níveis. Você começa aqui no E e vai subindo até o A. E aí, dentro da classe A, tem um torneio classificatório que escolhe os melhores jogadores, né, de cada região, da região leste do Japão e da região oeste. Os vencedores desse torneio, eles se enfrentam no que a gente chama da partida do desafiante, que a gente fez a cobertura também, e os detalhes do que aconteceu nessa partida estão lá no nosso blog. E aí, quem vence a partida do desafiante ganha o direito de desafiar os atuais melhores do mundo, né? Que seria a atual Queen e o atual Meijin. Numa partida, como a gente viu, tá escrito aqui, né? Numa partida melhor de 5. Então você precisa ganhar pelo menos 3. Então, assim, lembra de tudo aquilo, né? De que a cada partida vai ficando mais difícil. E nesse caso, ainda jogando contra a mesma pessoa, ela pode pensar em estratégias para combater os seus bons pontos, né? O que você sabe fazer de melhor no jogo. Então, fica bem emocionante aí as partidas. Aonde acontece, né? Essas partidas que a gente vai ver daqui a pouco. Elas acontecem nesse lugar que é o Omijingo, que é um santuário que fica na província de Shiga, em Otsu. Esse santuário ele foi construído em honra do Imperador Tenji. O Imperador Tenji ele é o autor do primeiro poema da antologia. Então, por causa disso, acabou ficando conhecido também como Santuário do Karuta, porque as partidas são realizadas aí, né? As partidas que decidem os melhores do mundo. E elas são realizadas nesse prédio anexo, aqui no canto esquerdo, né? Que fica do lado do santuário. É lá que são realizadas as partidas. Rafa, Sim. voltei, desculpa. Eu só percebi que tinha caído depois de muito tempo. Desculpa, pessoal. Só respondendo aqui a pergunta do Daniel, que ele fez no chat, ele está perguntando como funcionam os danos, se são níveis dentro da classe A. Então, funciona assim. Você pode voltar lá na pirâmide, Rafa, por favor? Volto, claro. Eu não estava vendo porque eu tive que abrir compartilhar a tela, eu não estou vendo mais o chat. Então funciona assim. Classe E é super iniciantes, né? Aí, quando você ganha um torneio na classe E, você sobe para a classe D. E aí, essa classe D seria o primeiro Dan, que seria o Dan 1, né? Quando você sobe para a classe C, você vira Dan 2, classe B, Dan 3, e classe A é Dan 4 para cima. Aí, conforme você vai ganhando torneio na classe A, você vai subindo de dama. Aí, eu acho que o Rafa sabe melhor que eu a quantidade de torneios aí que tem que vencer, mas, então vamos supor, você está no Dan 4, aí você ganhou, sei lá, 5 torneios, você passa para o Dan 5. Você ganhou mais 15 torneios, você passa para o Dan 6, e assim sucessivamente. Aí, a título de curiosidade, quem vai jogar hoje, que tem o Dan mais alto, é o Meijin, ele é Dan 8, e os outros são todos Dan 6. Aí a gente vê os velhinhos do carta lá, que é Dan 9, os caras que jogam desde muito tempo atrás. De nada. Deixa eu ver onde eu tava. Aqui, ó, aí aqui a gente tem uma foto dos atuais Queen e Meijin, né? Aqui à esquerda a gente tem a Kyoko Honda e à direita o Keitaro Kumehara, que venceram no passado, né? No caso, a Honda, ela era desafiante ano passado e ela venceu a Queen. E o Kumehara, ele já era Meijin, então ele defendeu o título dele. Tá. Aí, tem mais algumas coisinhas que eu queria falar. Vou deixar nesse slide. Na verdade, eu posso voltar um slide. Tem umas coisas importantes que a gente não colocou, mas que é importante falar. Que é, por exemplo, a questão da ética do participante.
Então, nesse jogo, né, antes da partida, eles jogam, né, sentados meio que em seiza, então, que é o jeito de sentar japonês, né, que seria mais ou menos ajoelhado. Então, antes de começar a partida, você faz uma reverência ao seu adversário e ao leitor, e você diz Yoroshiku onegai shimasu, que seria mais ou menos desejar boa sorte, bom jogo, né, em português, assim, numa tradução livre. E aí tem algumas outras atitudes, né, que você tem que ter em respeito ao seu oponente e aos outros jogadores. Que é, por exemplo, quando as cartas estão bagunçadas, né, é, você, o leitor não pode continuar lendo. Mas o leitor, não, às vezes, são várias partidas acontecendo ao mesmo tempo, não tem como ele manter registro de, de quem já se arrumou e quem não. Então, normalmente, o oponente, né, ele levanta a mão para a pessoa que está arrumando as cartas. E aí o leitor ele espera até que todas as mãos tenham se abaixado para continuar lendo a segunda parte do poema e seguir o jogo. Uma outra questão muito importante é que no Karuta, normalmente, os jogos eles não têm juiz. Hoje, especificamente, porque é uma partida muito importante, vai ter juiz, mas normalmente os jogos não têm juiz. Então você precisa ser muito respeitoso, cordial e sincero, né, quando tá jogando, porque chega um ponto em que é a sua palavra contra a da pessoa. Diz, eu acho que fui eu que peguei, não, eu acho que fui eu. Então, vocês precisam chegar a um acordo, né? Normalmente em torneios, uma pessoa do staff interfere e pede para cada um contar a sua versão da história e ela decide com quem fica a carta. Ou seja, a pessoa nem viu o que aconteceu e ela decide baseado na versão de cada um. Para deixar vocês tranquilos, né, relacionados a isso, o jogo de hoje tem juiz e normalmente em jogos de nível mais alto, por causa do jeito que os jogadores eles pegam as cartas, né, do movimento específico que eles fazem, eles conseguem saber se eles pegaram a carta ou não. Então normalmente isso não é um problema, porque mesmo sendo rápido demais, você sabe pelo jeito que a carta voou. As cartas voam, né? A gente vai ver como é. E aí tem também a questão da etiqueta de quem está assistindo, né? A gente vai estar assistindo de longe. Então, algumas dessas regras, elas não fazem muito sentido pra gente. Mas para quem está lá presencial, você não pode conversar em momento algum. E no momento que o leitor, ele tá recitando, ou que ele vai recitar um novo poema, né? Em que os jogadores precisam prestar muita atenção, ninguém pode se mexer. Assim, às vezes nem respirar fundo ou fazer qualquer tipo de barulho que possa distrair os jogadores. Então é comum, né, que às vezes durante a partida eles parem e peçam para quem está assistindo para não fazer barulho, porque atrapalha. E o leitor costuma parar mesmo. Se alguém fizer algum barulho no meio, ele vai parar e começar de novo. No momento, assim, a gente está com condições atípicas, né, devido à pandemia. Então, lá no Omidingo, eles só vão estar com 60% da capacidade das pessoas assistindo a partida. Os jogadores, eles vão estar de máscara, assim como todas as outras pessoas, exceto o leitor. E o leitor, ele vai estar cercado por cercado não, acho que vai ter uma parede de acrílico, para que ele não solte os perdigotos no público. Aí, aqui,